Seja muito bem-vindo a mais um Viva Talks. Nós estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast, especialmente pensado para você que busca informação, que busca conteúdo voltado ao marketing, voltado aos negócios, ao mundo business de uma forma muito ampla. E hoje, exclusivamente, a gente vai falar sobre planejamento, a gente vai falar sobre consultoria, a gente vai falar sobre a importância de você estruturar o seu negócio de uma forma inteligente e começar pelo certo. E comigo na mesa aqui hoje, Júnior Soares. Seja muito bem-vindo, Júnior. Obrigado, Liz. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Espero poder trazer situações, soluções que possam ajudar outras pessoas também. Com certeza vai. O Júnior sempre traz soluções aqui para a Viva também. E a gente tem uma parceria aí que daqui a pouco a gente vai contar para vocês também um pouco mais do que a gente apronta por aqui toda semana, todo mês. Então, sempre tem muitas ações voltadas ao planejamento também e à importância do marketing dentro deste contexto. Seja muito bem-vindo ao Viva Talks. Júnior, para a gente começar e a gente se aprofundar na nossa conversa aqui, primeiramente eu quero que você se apresente como se você se apresenta quando é a primeira vez que alguém vai te conhecer e pergunta quem é você? Eu quero saber mais. Traz aqui para o pessoal quem é o Júnior. Nossa, um pouquinho difícil, né? Falar da gente é, né? Falar um pouquinho da gente é difícil, mas vamos lá. Então, o Júnior, casado com a Dayana, minha esposa amada, pai do Nicolás, da Amanda e do Leozinho, minha escadinha familiar. Sou formado em Ciências Contábeis pela UNO Chapecó. Tenho 3 MBAs e especializações na área de gestão, MBA em Controladoria e Finanças, Gestão de Negócios e Gestão Estratégica. Sou consultor, trabalho com consultoria há mais de 5 anos. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, levar soluções para os meus clientes, né? Trabalho com isso, era um sonho que eu sempre tive desde que eu entrei na faculdade. Eu sempre fui o cara de exatas, né? Gosto muito de números, gosto muito de trazer ideias, soluções. E eu uni o útil ao agradável quando comecei a trabalhar com consultoria. Trabalhei na área de gestão por mais de 10 anos, né? Então, me especializei dentro de uma indústria, trabalhei com a parte de controladoria, gestão de custos. Aí fui para uma empresa de software. Nessa empresa de software eu consegui agregar o trabalho da controladoria à regra de negócios, entendendo como funcionava uma empresa do começo até o fim. E depois disso eu comecei a trabalhar por conta na área de consultoria. É o Júnior que leva soluções para dentro de clientes, é o Júnior que trabalha vestindo a camisa do cliente que eu fecho. Eu não entro numa empresa para perder, eu entro para entregar resultado. Essa é a minha missão de vida, eu saio de casa todos os dias para entregar resultado para os meus clientes, senão não faz sentido eu ser um consultor. Enfim, é um cara assim, sorridente, eu sou muito alegre, contente e tento levar isso para dentro dos meus clientes também, levar um clima de leveza, um clima de tranquilidade, porque a gente entende que a consultoria, ela traz coisas diferentes do teu dia a dia, do teu cotidiano. Às vezes você tem que sair da tua rotina e a gente tem que deixar o ambiente leve, porque a mudança em si, ela gera desconforto. E a gente levando esse clima leve para dentro dos clientes, a gente consegue fazer um trabalho mais prático, né? O Júnior é um cara determinado. A gente está aí trabalhando alguns meses, né, Júnior? Daqui a pouco um ano já, fechando. E eu vejo em você um cara muito determinado, buscando sempre soluções e pegando o gancho quando você fala, veste a camisa, é nesse sentido mesmo, você joga junto e isso é muito legal e uma raridade em encontrar em profissionais desse segmento, consultoria, né, na gestão. Então a gente vê muita gente no mercado, mas o Júnior, não vou ficar puxando o saco aqui, né? A gente já vai contar o que a gente faz também. Júnior, olha só, o tema do nosso podcast de hoje é importância do marketing dentro do planejamento estratégico. Legal. Para a gente começar a falar disso, eu quero que você conte para o pessoal qual que é o trabalho que você faz aqui com a Viva, para entender na prática como funciona entre os muitos trabalhos que você desempenha, entre os muitos produtos, soluções que você oferece, qual você traz aqui para o escritório. Legal. Bom, vamos lá então. Quando a Liz me chamou para fazer o trabalho de consultoria dentro da empresa, a gente busca sempre entender a dor do cliente, né?
E quando você me chamou para fazer esse trabalho de consultoria, eu busquei entender qual que era a tua dor. Eu entendi que você estava numa ascensão, o teu escritório estava numa ascensão, porém você acabava não conseguindo realizar algumas vendas. Eu entendi que o momento não era somente fazer uma parte de gestão comercial dentro da tua empresa. Eu entendi que o momento era da gente trabalhar um planejamento estratégico. A tua dor estava se resumindo a isso. O que é o nosso planejamento estratégico que a gente trabalhou dentro da Viva hoje, né? A gente trouxe para dentro da empresa uma forma de ter uma cultura mais assertiva, uma cultura mais forte, onde esteja impregnada desde a direção até as pessoas que trabalham aqui dentro. E, diante disso, a gente conseguiu trazer um planejamento estratégico olhando para o curto, médio e longo prazo. Acho que a Viva hoje já está preparada para um crescimento mais formal, a partir do momento que a gente determinou um crescimento gradual dentro do planejamento estratégico. Quando você constrói esse planejamento, e a gente fala de outras empresas também, muito pela nossa especialidade de marketing, pela tua especialidade de planejamento também, mas como você vê, vamos pegar o título do nosso podcast e torná-lo uma pergunta, Júnior. Como você vê que o marketing é importante dentro de um planejamento estratégico para uma empresa? Bacana. Eu vou começar por partes, tá, Liz? Eu vou falar o planejamento estratégico em si, o que ele é. É o que eu comentei antes, a gente olhar para o curto, médio e longo prazo. A gente ter bem detalhado qual que é a nossa missão. Por que a empresa existe? Muitas vezes a gente não sabe nem por que a gente existe. Eu vendo marketing, tá, mas só vender marketing? Por quê? Então a gente traz dentro do planejamento estratégico esses 3 pilares que são missão, visão e valores da empresa, que é o princípio da cultura da empresa. Então, por aquilo que eu comentei contigo anteriormente, por que eu saio de casa todas as manhãs? Eu saio de casa para transformar os meus clientes, né, a gestão dos meus clientes em resultado, fazer os meus clientes performar. Se não for por isso, eu não saio. Então a gente cria essa missão, como vocês, a gente criou uma missão, né, para a empresa, deixando isso bem impregnado com todos os colaboradores, entendendo por que eles saem de casa todas as manhãs, por que eles fazem um post, por que eles fazem um card, por que eles estão fazendo uma postagem, né? Então, eles têm que saber que aquilo ali não é só um trabalho, é uma solução que eles estão entregando, a começar por aí. Aí a gente vai para a nossa visão, aonde que a empresa quer chegar no longo prazo. Então, a gente tem que ter isso bem detalhado também. Eu, por exemplo, no longo prazo, eu não quero ser somente referência, eu quero estar em nível internacional com a minha consultoria. Eu quero ser um mentor de sucesso, entendeu? Então, a empresa tem que ter bem desenhado. E os valores? O que as pessoas precisam para estar trabalhando dentro da Viva, dentro da AUAX Corp? O que faz a diferença dentro da nossa companhia hoje, que são os nossos valores, o que a gente não abre mão? Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente começa trabalhando essa primeira parte aí. E aí a gente quebra esse planejamento estratégico num objetivo. O que eu quero para o ano? Nosso curto prazo. Eu quero faturar tantos milhões com lucratividade de tanto, mas eu quero garantir a satisfação do meu colaborador e do meu cliente. Que sem isso não faz sentido. Aí, fazendo uma ligação do marketing, né? A gente trabalha muito a parte comercial dentro do planejamento estratégico como um dos pilares da governança, inclusive, né? O marketing, ele nada mais é do que um braço do comercial onde ele é responsável por trazer vendas. E a importância dele dentro do planejamento estratégico é olhar para onde eu quero chegar e aonde que o marketing vai se encaixar. Ele é muito importante dentro do planejamento estratégico. E quando a gente trabalha com o comercial, a gente define ações bem importantes onde o marketing se encaixa nisso. Eu não vejo um comercial hoje, um setor de vendas, sem um setor comercial apoiando, fazendo postagens, não somente trabalhando a parte orgânica, mas trabalhando tráfego pago, fazendo patrocinados, mas tudo isso de forma estratégica. Júnior, olhando para esse mercado, né, que você atende diferentes nichos, diferentes prestação de serviço, a indústria, isso, né? E diferentes tamanhos de empresa também, né? Então, eu sei de empresas grandes que você atende, como empresas menores também. Mas vamos falar de alguns BOs, assim. Conta pra gente, por exemplo, qual foi, nessa tua jornada de consultoria, dentro desse cenário de planejamento, qual foi o maior desafio
que você viveu e como você contornou isso? Falando especificamente do marketing, né? Usando o marketing dentro da nossa fala aqui dentro, muitos desafios aconteceram no seguinte momento em que a gente colocou para os nossos diretores de comerciais, por exemplo, que o marketing é um braço do comercial. Porque geralmente tu vai para uma empresa, o marketing ele tem um braço separado do comercial. Ou seja, criam-se estratégias lá dentro e o comercial não está sabendo o que está acontecendo dentro do marketing. Então, um dos maiores desafios que a gente acaba recebendo dentro da parte de marketing e vendas é essa separação. Quando a gente entra na consultoria para os nossos clientes, a gente já monta um organograma. E dentro desse organograma, a gente deixa bem claro que a gestão do marketing é de responsabilidade do setor comercial. Então, eu vou dizer assim para você que 90% das empresas que a gente passou hoje e que a gente ainda passa, ainda existe essa divisão, mas a gente tenta contornar e mostrar dentro do planejamento estratégico que a importância do marketing dentro do comercial é uma unificação e não uma separação. As estratégias têm que caminhar junto. Só assim a gente vai conseguir fazer as vendas que a gente consegue, né? Parte do mercado tem esse entendimento, né, Júnior, de que o comercial e o marketing, em muitas companhias, elas trabalham até de forma concorrente. Exatamente. Um contra o outro. E não se apoiando. E isso foi mudando muito. A jornada do cliente, a forma como o cliente se comporta também para adquirir um produto, ela mudou. A gente falava ontem, inclusive, aqui na Viva, nós tínhamos uma reunião de apresentação de uma nova estratégia comercial e a gente falava sobre alguns mercados que a gente quer buscar, partindo de um planejamento, partindo de um estudo, entendendo o que a gente quer vender, qual é o mercado que a gente quer alcançar. Mas é surpreendente o número de empresas que deixam dinheiro na mesa por não trabalhar marketing. A gente ainda encontra muitas empresas que basicamente não fazem marketing. Foi nessa semana também, hoje é quinta-feira, na terça-feira eu estava dando uma consultoria para uma empresa, uma cooperativa. E aí eu entro no Instagram com últimas publicações de 2024. E aí a gente constrói todo um planejamento voltado para o marketing também, a gente ouve o cliente, mas busca muito trazer para ele a importância de ser estratégico. O mercado mudou. Mudou totalmente. E não é de hoje, né, Júnior? A Exato. gente sabe que a gente fala muito desse divisor de águas que foi a pandemia também sobre a forma de consumo do nosso cliente, mas a gente entender como o marketing funciona e como cada geração se comporta em relação ao marketing. Perfeito. E nós, aqui na Viva, a gente tem um desafio muito grande quando a gente entra numa empresa, por exemplo, e a empresa nos chamou para fazer marketing. E o entendimento dela é muitas vezes post no Instagram. É isso que ela está querendo. E aí, quando a gente entra e faz um diagnóstico, se percebe que seria necessário fazer um trabalho até mesmo antes do marketing. Quer dizer, acertar a precificação. Perfeito. E entender qual é o diferencial, né, do produto dela para o marketing trabalhar. Então, ter um entendimento de que muita coisa vem antes do marketing é fundamental para a gente ter um marketing assertivo. Exato. Às vezes, Júnior, a gente vai fazer uma ação de marketing e não tem o resultado que nós gostaríamos. Então, a gente já busca identificar todos os gargalos, todos os gaps já no início, antes de trabalhar alguma estratégia. Porque é isso que também eu vejo que está dentro de um planejamento. Identificar todos os gaps que podem estar antes da gente começar a divulgar tudo aquilo. Exato. Como que você vê isso em relação a esses gaps, Júnior, antes do marketing? Isso é comum dentro das empresas? É muito comum, Liz. Vamos voltar um pouquinho para o passado ali, olhando para a década de 90, por exemplo. As vendas eram porta a porta. Era pegar o telefone, marcar uma reunião e sair correndo. A gente não tinha um tráfego pago, a gente não tinha um patrocinado, a gente não aparecia. A posição da marca era feita basicamente por porta a porta, quem aparecia mais, enfim. Hoje em dia, né, a gente tem essa oportunidade de fazer essa unificação, como eu falei para você ali, do setor de marketing junto com o comercial. Quando a gente fala em estratégias, a gente olha, vamos lá, vamos estruturar um setor comercial do zero. Ok, chama o cara do marketing, chama o gestor de vendas, né, o gestor comercial, e vamos criar
essa política comercial. Como que a gente vai começar a nossa política comercial? A gente vai analisar produtos, famílias de produtos, a gente vai analisar a margem que a gente tem por produtos. Isso o marketing tem que estar ciente do que está acontecendo. A partir daí entra o pessoal do marketing também, tá? Como é que a gente vai posicionar esses produtos no mercado? Qual que vai ser o nosso boi de piranha, que a gente chama, né? O nosso pãozinho, aquele que a gente só vai largar no mercado para atrair cliente. Qual que vai ser a estratégia para a gente vender esses determinados produtos? Como que a gente vai posicionar a nossa marca perante o nosso concorrente? Então, quando a gente fala de uma política comercial estruturada, quando a gente fala desses gaps, começa por aí. Muitas vezes não tem essa conversa dentro das empresas. Eu simplesmente vou lá, monto minha política comercial, falo que o meu ICP é construtora, é construção civil, é imobiliária. E aí, marketing, tu vai fazer o que para me ajudar nesse sentido aqui? Eu vou fazer tráfego pago. Não. Eu acho que a partir do momento que eu crio uma política comercial junto com o time de marketing, as campanhas são mais elaboradas, o nosso público ideal, ele é mais, o alvo ele é melhor atingido e a gente consegue ser mais assertivo nesse sentido. Então, os gaps existem justamente por conta dessa distância. Eu costumo dizer para vocês que essa distância, ela acaba perdendo margem de contribuição. A partir do momento que você perde margem dentro de uma empresa, você tem que se preocupar, você tem que entender os gargalos, e esse é um dos grandes gargalos que a gente tem ainda nas empresas, né? Júnior, olhando, né, um pouco para essa forma de se trabalhar, comercial, marketing, eu quero trazer um outro ponto também que a gente fala muito, que é o tal do SDR. Como Perfeito. é que... Eu gostaria que tu explicasse o que é o SDR, Okay. para quem está nos assistindo, e qual é a importância e o papel de um SDR dentro de uma empresa. Vamos lá. Quando a gente define uma estrutura comercial, né, quando a gente tem uma estrutura comercial mais sólida dentro de um organograma, o SDR ele é o primeiro papel que vem a representar a empresa no sentido de vendas. Como? Fui lá, montei minha política comercial, montei minha margem de precificação, montei as tabelas de preços, o marketing começou a buscar meu ICP, buscar meu público ideal, começou a fazer patrocinados, tráfego pago e tudo mais. A gente determina também dentro da gestão comercial o funil de vendas, né? Então, o SDR nada mais é do que a pessoa que vai recepcionar os leads que vêm através do marketing. Ele vai fazer essa recepção, vai qualificar esses leads. A partir do momento que ele qualificou esses leads, ele vai fazer o primeiro contato para os clientes, os potenciais clientes, e ele vai esquentar esse lead. Então, o papel do SDR dentro de uma companhia hoje é esquentar o lead para que o consultor, né, de vendas ou executivo de vendas, enfim, cada empresa tem uma denominação, ele consiga fazer uma reunião e completar o ciclo de vendas, o funil de vendas até sair a venda. Então, o papel do SDR hoje dentro de uma companhia ele é muito importante, desde que você tenha esse papel bem claro, que essa pessoa entre com as responsabilidades e funções bem claras e ela saber até onde que ela pode chegar. O SDR geralmente ele vai até a marcação de uma reunião, né? A partir dali entra o executivo de gestão. Mas o papel dele é bem importante para essa qualificação, para esquentar o lead que ele acaba recebendo do marketing, tá? Perfeito. E cada vez mais a gente vê a adesão do tal do SDR dentro das empresas por ser uma estratégia que funciona, uma abordagem que funciona muito bem. Até, Liz, hoje, se tu for analisar, a gente está numa era digital onde a inteligência artificial está tomando conta de tudo, né? Uhum. Já se vê, a gente mesmo leva soluções para dentro de clientes onde o SDR é uma inteligência artificial. Muitos clientes contratam e o custo dele é bem menor do que, obviamente, você ter um CLT dentro da empresa, né? A gente entende que a inteligência artificial vai tomar conta cada dia mais, a gente tem que estar adequado a isso, né? Mas aonde que a inteligência artificial acaba pecando? Ela não consegue fazer uma ligação condizente, ela não consegue fazer no meu ponto de vista, a qualificação acaba se perdendo no momento de uma ligação. Se é perguntas e respostas por WhatsApp, ok, ela consegue levar isso, né? Mas o SDR pessoa, né, pessoalidade, ele consegue ser mais assertivo que a inteligência artificial. Claro que daqui um pouco a gente vai ter uma inteligência artificial fazendo ligações, sendo assertivo da mesma forma também. Porque a inteligência artificial vem para substituir e melhorar a produtividade, entregas e resultados, obviamente, né? Ainda não é o caso. Enquanto isso... Pessoas, né? Pessoas. Pegando o telefone e ligando lá. Exatamente. Júnior, para a gente ir para o nosso encerramento aqui,
eu gostaria que você pensasse naquelas empresas que estão perdidas, que estão no vermelho, ou elas estão buscando um crescimento, elas estão estagnadas, elas estão ali patinando e elas não saem do lugar. Por onde essa empresa deve começar? Como nosso tema hoje é planejamento estratégico, marketing, eu vejo que fazer um planejamento, olhar para aquilo que se perdeu, olhar para o passado, muitas pessoas falam, não vamos olhar para o passado. Eu gosto de olhar para o passado justamente para entender, olha, você passou por tudo isso e está aqui hoje. A partir do momento que a gente fazer um planejamento novo, né, e esse planejamento tem que ser estratégico, olhando para todas as áreas da empresa, porque não adianta eu fazer um planejamento comercial se eu não olhar para finanças, se eu não olhar para um fluxo de caixa, se eu não olhar para uma margem de contribuição, se eu não olhar para a parte de custos. Eu preciso olhar para finanças. Não adianta eu fazer um planejamento comercial se eu não olhar para a gestão de pessoas, que é o nosso departamento pessoal, né? Se eu não tiver um departamento de pessoas olhando para pessoas, não faz sentido. Porque hoje, Liz, além de processos bem estruturados que a gente precisa ter dentro de uma empresa, a gente precisa ter pessoas. No final do dia é tudo pessoas. E como que a gente vai gerir essas pessoas? Como que a gente vai fazer para que essas pessoas queiram vestir a nossa camisa, queiram fazer parte dessa nossa cultura? Então, criar um bom planejamento. Vou dar um exemplo de um cliente que a gente está trabalhando agora, uma empresa grande que fatura alguns milhões por mês, e eles não tinham cultura. Então, antes de trabalhar a parte de planejamento, a gente começou a trabalhar a parte de cultura deles. A gente criou um nível de governança dentro da empresa, definimos funções e responsabilidades, olhamos para o passado, construímos o presente e o futuro, né? Então, o presente está acontecendo e o futuro a gente construiu, né? Para que eles busquem a partir de agora. Então, a gente montou todo esse planejamento baseado na cultura nova da empresa, implantamos isso para os funcionários, não foi algo fácil assim, sabe? É algo que dói, porque é mudança. Imagina, tu estava confortável, a gente tirou da zona de conforto. Montamos esse planejamento e agora a gente está colocando as ações, execuções. Mas não adianta nada a gente ter um bom planejamento, não adianta nada a gente implantar uma boa cultura, se a gente não tiver processos bem definidos. E mais do que isso, a gente ter indicadores, metas e resultados acima de tudo. Então, toda semana a gente está fazendo ritual de gestão. O que é esse ritual de gestão? A gente está fazendo contigo aqui também, né? É sentar com o comercial, analisar o que deu certo na semana passada, o que deu errado. É sentar com o comercial e analisar quantos clientes que foram ativos na semana, o que tem para ativar durante a próxima semana, o que perdemos, que é o churn, né, o nosso cancelamento, por que perdemos. É olhar para o NPS, como que está a satisfação dos nossos clientes, se ele está sendo promotor ou se ele está sendo detrator dentro das empresas. Enfim, olhar para aquilo que a gente determinou como ação, metas e resultados, se o comercial está atingindo ou não. Mesma coisa com finanças. Como é que está a nossa margem de contribuição? Como é que está o nosso EBITDA, que é um indicador muito importante para quem trabalha para as empresas, porque a gente consegue gerir a nossa operação a partir desse indicador. Como é que está o nosso lucro líquido? Como é que está o nosso fluxo de caixa? Estamos pagando com prazo maior, com prazo menor do que a gente está recebendo? Isso tudo faz diferença dentro das empresas. Inclusive, ontem eu estava conversando com um amigo meu que tem uma indústria e ele disse, cara, eu não sei por onde começar. Eu tenho uma boa operação, a minha fábrica está bem consolidada, os processos estão bem desenhados, a produtividade está ótima, só que eu estou comprando com 30 dias e estou vendendo com 30, 60 e 90 dias. Isso está quebrando o meu fluxo de caixa. Eu não sei onde que eu começo, porque daí eu tenho que antecipar títulos. E aí começa aquela bola de neve, perder margem de contribuição, perder margem de resultado. Então, se você não tem um planejamento bem estruturado, você não sai do chão. Então, olhar para frente através de um planejamento estratégico, definir a tua cultura, definir processos e indicadores, e mais do que isso, fazer a gestão a partir de rituais de entregas, ele vira jogo, tá? Perfeito. Dá para fazer muita coisa, né? Bastante. É uma solução, mas eu entendo, Júnior, que o primeiro passo de todo empreendedor é tomar consciência. Exatamente. Tomar consciência e pedir ajuda. Isso. Eu vejo um mercado ainda muito resistente em pedir ajuda. Não, eu sempre fiz assim, a tal da síndrome de Gabriela, né? Isso. Eu sempre fiz assim, eu dei um jeito, eu resolvi. Mas a forma como o mercado opera hoje, ela mudou muito da forma como se operava há 10 anos atrás,
Há quanto tempo? Há 5 anos atrás, quando você iniciou nesse processo das consultorias. Então, muda muito. Totalmente. Esse entendimento é importante a gente ter, que ter consciência de que alguma coisa está errado. Talvez a gente, como empreendedor, está dentro de uma caixinha naquele momento e não consegue ver além daquilo, mas é levantar a mão e pedir ajuda. E é muito bem-vindo nesse processo, então, um consultor que venha para nos orientar, que venha para fazer o planejamento. E a gente sempre reforça da importância do marketing se a empresa está buscando por resultados efetivos. Não dá para se esconder, não dá para operar, né, somente nos bastidores. Eu costumo dizer que as pessoas, né, o mercado não tem obrigação de saber o que você vende, você tem a obrigação de mostrar o que você vende, mais do que isso, mostrar para esse mercado do porquê elas precisam do teu produto. Exatamente. Porque tem muitas empresas vendendo algo similar ao que você vende, ou pelo menos o nome da solução. Muitas vezes a entrega não é similar e não é a mesma coisa, o resultado não é o mesmo. Mas é importante que a gente se faça essa amostragem também, mostre, posicione o nosso produto. Abra a cabeça. Eu vou só citar um exemplo, tá, Alice? Por favor. Aproveitando que você trouxe esse gancho, antes da gente encerrar. Eu passei numa indústria metal mecânica em 2021. O gestor da empresa, lá, o diretor da empresa, nos contratou para formar caixa na empresa. Ele tinha uma produção boa e tudo mais. Só que a partir do momento que a gente entra, a gente faz o nosso diagnóstico, a gente identificou outros problemas. E um dos problemas foi o marketing, tá? E como você falou, muitas vezes o empresário ele não quer saber disso, ele não quer abrir a cabeça, ele não quer abrir a mente para coisas novas, né? Mesmo ele entendendo que a gente está passando por uma transformação, por uma revolução, ele não quer abrir. E a nossa região é uma região assim que tem empresários com uma mente muito fechada nesse sentido. Eu não vou mentir para você, a gente está buscando novos mercados, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, outros mercados para a gente conseguir trabalhar com empresas que estejam mais abertas nesse sentido. Mas falando desse caso em específico, ele não, quando a gente montou o planejamento estratégico dele, ele disse que não queria saber de marketing na empresa dele. Ele não queria gastar com marketing, que ele não precisava, porque as máquinas deles eram boas, eles sempre tinham indicação e tal, mas eu mostrei para ele, através de números, a oportunidade que eles tinham de crescer ainda mais. Eles tinham uma capacidade produtiva que ainda tinha um percentual ali para ser utilizado, né? E quando a gente entende isso, a gente quer vender mais, a gente quer empurrar mais vendas, né? E aí eu fui falar para ele do marketing, eu disse, cara, vocês precisam investir no marketing aqui e tudo mais, que pode dar vazão nas vendas, eu não preciso disso, não sei o quê. Aí o que eu fiz? Na mesma semana que eu atendi ele, eu gosto de futebol, como você bem sabe, né? E naquela semana eu recebi o Yarley, que é o jogador do Internacional. Uhum. É um cara muito generoso, humilde, né? E eu falei pra ele, Yarley, me dá uma camisa tua assinada pro fulano. Ele pegou, assinou, autografou, ele disse, tá, o que tu vai fazer? Eu disse, cara, eu vou te marcar no Instagram, tu vai lá e tu republica isso daí, pode ser? Beleza. Aí fui lá, entreguei pro cara, disse, ó, isso aqui é um presente teu, do Yarley, lá de Porto Alegre, né, do Inter. Que massa! Tem ele mandou pra você aqui autografada e tudo mais. Vai lá no Instagram da empresa que você gere aí e marca o cara. Como tu conseguiu isso? Eu disse, eu dei meu jeito. Ele foi lá e marcou o jogador, né? Ele republicou. O que acontece? Ele ganhou em torno de 50 seguidores depois dessa publicação dele, entendeu? Aí eu falei pra ele, disse, viu, eu fiz questão de dar um print no número de seguidores que ele tinha e depois que ele fez a publicação. Disse, ó, uma publicação que você fez orgânica, tá? Marcando um jogador, que é um cara, assim, visto por todos, né? Campeão do mundo e tudo mais. Tu ganhou 50 seguidores. Brincando aqui, ó. Por quê? Porque tem gente na tua região que conhece o Yarley e não conhecia a tua empresa. Na tua região, eu falei pra ele. E a partir do momento que o Yarley deu uma camisa pra você, o fulano de tal, você publicou no teu Instagram, publicou no Instagram da tua empresa, as pessoas começaram a entender que essa empresa existe. Genial, Júnior. E, cara, foi muito legal, porque depois disso eu consegui mexer na cabeça dele. Uhum. Né? E, obviamente, a gente levou outros insights para ele também. E ele começou a investir em marketing. Hoje, depois eu te passo o nome da empresa, tu vai ver que o marketing deles é muito legal, muito bacana. E eles estão investindo bastante em tráfego pago e tudo mais. Inclusive, as vendas deles, depois que eu saí de lá, estavam aumentando justamente por conta dos patrocinados, tá?
E é a provocação, né? Total. É a provocação que é necessária. Que legal. Total. Gente, esse foi o nosso Viva Talks com o Júnior. Adorei conversar com você, como eu sempre gosto muito, né? Muitos insights. E a gente trouxe aqui sobre a importância do marketing dentro do planejamento estratégico. Faz muito sentido para quem é dono de empresa, para quem está à frente dos negócios também, e para toda a equipe, especialmente comercial e marketing, ter o entendimento de que é um jogo que tem que se jogar junto, tem que se jogar do mesmo lado e não um contra o outro. A gente tem muita coisa que dá para entregar para as empresas para poder auxiliá-las a ter N resultados diferentes, seja qual for o seu objetivo, tá ok? Júnior, muito obrigada pela tua presença no nosso Viva Talks. Liz, eu que agradeço. Agradeço a todos que vão assistir esse podcast, que vão ouvir esse podcast, né? Eu quero dizer para todo empresário que está vendo e ouvindo nesse momento que uma empresa sem gestão, ela não vai para frente, tá? Uma empresa que não tem números, uma empresa que está no escuro, em algum momento ela vai acabar esbarrando ou vai acabar tendo algum problema. Então, você que ainda tem alguma resistência quanto a níveis de gestão, maturidade de planejamento e tudo mais, abra a mentalidade um pouquinho, olhem para o marketing como uma coisa boa para a tua empresa, olhem para a consultoria como uma coisa boa para a empresa e que vai te fazer crescer. Como eu falei, a minha missão não é simplesmente chegar e fazer consultoria. Se fosse por isso, eu estaria trabalhando como CLT em qualquer outra indústria. A minha missão de vida é entrar nas empresas e fazer e gerar resultados, fazer a empresa performar. Então, mais uma vez, obrigado, Liz, e vamos para cima. Imagina, eu que agradeço. Júnior, falar, né, sobre negócios é sempre muito bom quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Exato. Né? Quando a gente tem propósito naquilo que nos faz sair da cama todas as manhãs e encarar um mundo ao abrir a porta e aí você consegue ver muitas soluções e um crescimento constante. Gratidão. Obrigado, Liz. Esse foi mais um Viva Talks. Hoje, então, na presença do Júnior Soares. A gente vai deixar as mídias dele, tá? O @ na descrição do nosso vídeo. Sinta-se à vontade para conhecer ainda mais do trabalho do Júnior e da equipe dele. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com o seu amigo que também empreende, compartilha com o seu colega que trabalha no marketing, no comercial ou em qualquer área da empresa, mas que precisa de um insight porque está passando por um momento de abrir a caixa. Talvez ele esteja no vermelho, talvez ele esteja buscando crescimento, novos horizontes, abrir a mente. A gente está aqui para isso, para ajudar você que está buscando crescer e crescer de uma forma estratégica e próspera. Este foi mais um Viva Talks e até o próximo episódio.